Vamos falar um pouquinho a respeito de antropologia. Por que é importante a antropologia? Porque se a gente quer fazer uma teologia correta, séria, a gente precisa conhecer algumas informações de outras ciências, tá? E a antropologia vai nos dar, então, essa ajuda, mais uma dessas ajudas, tá bom? Então, aqui tem um texto que diz assim: a cultura e a mitologia. Lembra da mitologia? A mitologia é uma história que é contada para explicar alguma origem, algumas coisas. Então, a história é criada. Pode ser uma verdade ou pode não ser. Pode ter sido uma coisa que aconteceu ou não aconteceu, mas que quer explicar alguma origem. É por isso que tem teólogos que afirmam que o texto do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis é mito. Não quer dizer que seja mentira, mas quer dizer que é uma história contada para explicar algumas coisas. Entende? Então, no nosso preconceito, né, na nossa coisa contra a ciência, então a gente diz, não, eles estão aí desfazendo da Bíblia, né, que a Bíblia é importante e eles estão... Isso é ignorância, isso é gente que não entende. Por exemplo, Deus não precisa de defesa. E quanto mais a gente quer defender, pior fica a situação. Deus não precisa de defesa. Né? As pessoas, qualquer que sejam as ideias delas, elas passam e Deus permanece. Não precisa de defesa. A gente até atrapalha quando vai defender. Né? Bíblia não precisa de defesa. Ela tem os defeitos dela, ela tem falhas graves lá, mas não precisa de defesa, porque todo mundo passa e ela está aí firme. Entendeu? Espírito Santo, Jesus. Quem defende é gente belicosa, é o joio. O joio é que perde tempo defendendo o que não precisa de defesa. Entendeu? Caneta é caneta. Eu não preciso parar para ficar defendendo caneta. Caneta é caneta. Ah, mas tem gente que acredita que isso aqui é uma máquina de escrever. É uma caneta. Ele pode crer o que ele quiser. Isso aqui é uma caneta. Entendeu? Então a mesma coisa é Deus. Aí a gente vai fazer, a gente vai brigar, fazer confusão. Justamente o que Jesus jamais faria. Porque a gente... Muito bem. Então, a cultura e a mitologia correspondem ao desejo do ser humano de conhecer a sua origem. Certo? É uma busca de tentar entender. Então, você vai contar uma história para ilustrar como foi que aquilo aconteceu e coisas assim. Então, para conhecer a sua origem, ou produzem um modo de autoconhecimento, que é a identidade, diferenciando os grupos em função de suas idiosincrasias, suas diferençazinhas, suas coisinhas especiais, e adaptação em ambientes distintos. Tá? Então, esses mitos e as culturas, quando são estudadas, elas ajudam as pessoas, né, a conhecerem melhor a origem de uma ou outra coisa, de uma ou outra situação. Tá? Então, esse é o sentido. E aí a antropologia trabalha isso para conhecer, então, sobre o ser humano, sobre a sua origem, o que é que necessariamente faz parte da sua existência e assim por diante. Tudo isso faz parte dessa ciência e ajuda muito a teologia, não é, a compreender a respeito de Deus. Para conhecer Deus, precisa conhecer o homem? Sim. Porque o homem, a criação do homem, a maneira como o homem foi criado, né, o ser humano foi criado, é um vestígio a respeito de Deus. Entendeu? E ainda mais quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Pronto. Então, conhecer o homem, você vai conhecer muito de Deus. Porque a maneira como foi feito, para o que foi feito, é que você vai compreender exatamente quem é Deus. Tá bom? Então isso ajuda muito.